Beleza. Muito boa noite a todos, bem-vindos para a terceira aula do professor Sérgio Feldman, a quem nós agradecemos muito a colaboração e passamos a palavra com muita alegria. Por favor, professor. Bom, esse módulo do nosso curso, ele está focado no tema do sangue, tá? Ele vai falar sobre os mitos antijudaicos. A gente falou no primeiro encontro no paganismo. Depois a gente falou no cristianismo nascente. E agora nós vamos focar no medievo, mas sempre com um olhar de que boa parte desses mitos medievais são reciclados e reutilizados no século XIX e século XX, até agora. Tá? Então, o sangue é um ponto muito importante dentro do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Nós não vamos focar no islamismo, apesar que o tema está na moda. Nós vamos focar basicamente no judaísmo e no cristianismo e das concepções e dos olhares do sangue. Advirto de começo, de cara, o sangue está praticamente em tudo. A questão do sangue vai esbarrar, vai tocar em questões morais, em questões genéticas, em questões de misoginia e em questão dos preconceitos antijudaicos. Então, a gente precisa hoje ter um olhar assim, que nós estamos falando, o miolo desse encontro no que a gente chama de Idade Média Central, que vai entre o ano 1000 e o ano 1300. É o miolo. Claro que tem coisas anteriores e coisas posteriores. Nesse texto, nessa apresentação, eu coloco um bocado de historiografia. Eu analiso alguns historiadores, porque isso é uma pesquisa de pós-doutorado que eu fiz na Universidade Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que é a grande, digamos, a grande renovação da historiografia mundial, que começou com uma geração chamada o Grupo dos Anais. Era uma revista e tinha vários historiadores. E essa pesquisa, que eu comecei um pouco antes, desenvolvi naquele ano de Paris, eu continuei e publiquei alguns artigos. Então, aí tem um emaranhado de autores e eu também. Muito bem. Para começar, nós vamos trabalhar com uma autora chamada Mary Douglas. O livro dela está publicado em inglês, chamado Purity and Danger, mas em português ele chama Pureza e Perigo, ensaio sobre a noção de poluição e tabu. E ela começa, ela desenvolve as referenciais dela a partir do terceiro livro da Torá, que seria o Levítico, o Vaikra, tá? No qual tem uma série de normas de pureza ritual, tá? Que são muito importantes no judaísmo. Em princípio, ali tem leis de higiene, ali tem leis sobre sacrifícios, ali tem leis sobre distanciamento entre gente pura e gente impura, regras de distanciamento. Claro, tem N questões ali. Isso vai esbarrar e influenciar no judaísmo e nas duas religiões monoteístas ocidentais que têm como ponto de partida o judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo. Muitos focos, diversos focos. Alimentos permitidos. Então, a kashrut está desenvolvida principalmente, não só, mas principalmente no livro do Levítico. É o lugar onde mais
questões ligadas a kashrut são equacionadas. Normas de abate de animais e os diversos tabus de sangue. O sangue não demanda aproximações. Quando tiver sangue escorrendo, sangue sendo vertido por causa de sacrifícios, as pessoas se tornam impuras. E a gente tem que entender por que isso. Proibição do uso na alimentação da carne de certos animais considerados impuros. Kashrut, que a gente conhece como kashrut. Exemplos conhecidíssimos: os porcos, os animais de rapina, águias, gaviões, corvos, urubus, os frutos do mar. Né? Muitos judeus apreciam os frutos do mar e acreditam que não haja problema com o kashrut com eles, mas quem quiser seguir a kashrut tem que se abster de comer os frutos do mar, por mais limpos e cuidadosos que sejam. Mamíferos que não sejam ruminantes e não tenham patas fendidas. Então, pode-se comer o boi, pode-se comer o carneiro, pode-se comer até o bode, mas não se pode comer a carne do cavalo. Não tem pata fendida. Múltiplas razões e regras. Tem tentativas de explicar isso através do racional, através da questão de saúde. É interessante todas as explicações, mas efetivamente é uma questão de cunho religioso. E aí tem uma questão que hoje está muito na pauta, né? O pessoal que é vegano se abstém de comer produtos animais, mas existe um grande setor da sociedade que admite a ideia de utilizar produtos de origem animal, mas quer que o abate do animal seja minimizando a dor e o sofrimento do animal abatido para usar na alimentação. Então, aqui tem muito antecipado, muito antes desse século 20 e 21, tem uma questão de piedade, tsar balei haim, piedade em relação aos animais. Mas a grande questão dentro do Levítico é essa proximidade com o sangue. O vampiro, o Drácula, não poderia ser judeu, porque ele ingere sangue. Tá? O sangue do animal abatido, em princípio, o shochet, o magaref, o abatedor ritual, ele tem toda uma técnica refinada de abater com o mínimo de dor, com o mínimo de sofrimento, mas também de deixar o sangue fluir, salgar e lavar a carne várias vezes, de maneira tal que não se come o sangue. Mas a gente precisa entender por quê. Muita gente gosta daquele famoso frango ao molho pardo. O frango ao molho pardo seria um frango cozido no próprio sangue dele. Tá? Então, isso aí não seria um alimento kasher. Eu não vejo problemas sérios com isso, mas quem quiser seguir a kashrut vai ter que se adequar a isso. Por que não ingerir sangue? Aí eu me lembro que eu me inspirei também numas falas. Meu pai era uma pessoa que só tinha feito o 4º ano primário, mas ele, na vida dele, foi fotógrafo artístico, foi cineasta alternativo, e ele era uma mente muito pensante, muito crítica. E ele me deu alguns toques que, na época, eu comentava com a minha mãe, que era uma judia bem ortodoxa, bem tradicional, e ela minimizava as interpretações dele. Mas eu fui cauteloso e peguei a influência dos dois lados, o que é bom porque eu nunca fiquei fundamentalista nem na religião e nem nas ideias sociais e políticas. Eu consegui ficar num meio termo mais equilibrado, que hoje é uma grande herança que eu tenho. Mas meu pai dizia o seguinte: por que não pode ter numa sinagoga? E vários rabinos concordaram comigo e vários rabinos discordaram de mim. Tá? Então, não há consenso. Mas as mulheres não podem subir na Torá. E por quê? Por que elas não podem? Porque elas podem estar menstruadas, elas podem estar impuras. Claro que eu já ouvi até de um rabino ortodoxo, ele confirmou isso, e já tive rabino moderno, progressista, que negou isso.
Então, não há consenso mesmo. Mas sangue é igual à vida. A vida não pertence a nós. A vida pertence a Deus. Ou, numa concepção politeísta, aos deuses. Por isso, já no mundo antigo, e não só no judaísmo, existiam sacrifícios e se ofertava o sangue de animal a Deus, no caso judaico, monoteísta, e aos deuses, no caso dos povos politeístas. Tá? Há uma ampla gama de tabus em relação ao sangue. E uma delas é essa que meu pai advertia para mim. Tá? Isso é uma interpretação minha, como eu falei, não há consenso. Não está escrito isso em manuais. Isso é uma polêmica. Mas que o fluxo menstrual da mulher torna a mulher impura. E se a gente olhar no Levítico, tem uma série de regras de purificação, entre as quais vem a questão do banho ritual, a mikve. Ora, a mikve era direcionada a mulheres e a homens, mas o foco mais forte sempre foi em relação à mulher. Ao final do ciclo menstrual, se ela tiver totalmente sem secreção de sangue, ela faz o banho ritual e ela pode coabitar com seu marido, ter relações conjugais, mas se ela tiver um menor resquício de sangue, ela nem deve dormir ao lado dele, deve dormir num outro espaço, longe dele, separada. Então, a mikve, que é o banho ritual feito com água coletada em nascente ou água de chuva, tá? Era uma maneira de purificar a mulher, mas também o homem. Tá? O homem, se ele tivesse uma poluição noturna, que é uma ejaculação não controlada de noite, ele tem que passar pelo banho ritual. O homem, depois de ter relações conjugais com a esposa e ter ejaculado, ele tem que passar também. Então, a purificação na mikve, ela não é só para a mulher, mas a mulher é o grande foco. Tá? E isso vai gerar uma série de atitudes misóginas e no judaísmo e no cristianismo. Tá? Uma série de atitudes misóginas que hoje o judaísmo progressista tenta abolir, tenta tirar de pauta, mas que ainda permeia algumas das comunidades ortodoxas, não absolutamente todas. E aí se cria uma série de regras de comportamento, de pureza, para a classe sacerdotal, os coanim e os levitas. O cohen, por exemplo, não pode entrar num cemitério. Eu me lembro que tinha uma situação em que morreu um parente de um conhecido de um parente meu que era cohen, e ele não podia entrar no enterro. Então, dependendo do cemitério da sinagoga, o cohen não pode entrar no cemitério. Eu lembro que em Jerusalém, quando abriram a cidade velha para os judeus, tinha o cemitério do Monte das Oliveiras. E o melhor caminho para ir da Jerusalém Nova para o Mar Morto, a Massada e outras coisas, era contornando o cemitério dos Montes das Oliveiras. E o engraçado é que tinha placas de trânsito com desenho de um Cohen e com aquele risco de proibição. Proibido o acesso desse caminho. O Cohen tinha que fazer um caminho mais difícil para sair de Jerusalém Nova e ir para Jericó ou para Mar Morto, pelas montanhas da Judéia. Né? Quer dizer, era proibido entrar em cemitério. E ainda é, ainda é. Eu acho que isso não mudou. Se pegar as normas da Hebra Kadisha, deve se manter, acredito. Bom, mas enfim, alimentos permitidos e proibidos, relações sexuais lícitas, que sempre são conjugais, mas tem que estar em situação de pureza. Tá? Relação sexual lícita é conjugal, mas para ela se manter lícita, além de ser conjugal, ela tem que ser dentro de um esquema de pureza. E muitos rituais diários, festivos e ritos de passagem. Então, claro, o sangue permeia todas essas regras de maneira central e marcante. O sangue é muito importante nas religiões monoteístas.
Claro, mas tem outros simbolismos. O sangue dos sacrifícios e o sangue dos que morrem em nome de Deus. Preste atenção nessa expressão, nome de Deus. O meu orientador de mestrado, que teve na minha banca de doutorado, meu grande mestre, Nachman Faubel, a quem eu devoto carinho, admiração e respeito, ele escreveu um magnífico livro que está aqui na bibliografia dessa apresentação, que chama Kiddush Hashem. Kiddush é do radical de sagrado. Kiddush é, por exemplo, a santificação do vinho no Shabat e nas festas, se chama Kiddush. Mas, nesse caso, Kiddush Hashem é sacrifício em honra de Deus, em nome de Deus. Kiddush Hashem seria gente que se sacrifica por uma situação de martírio. Então, nós vamos começar a entrar na questão dos mártires e da martiriologia judaica e cristã. E no livro do professor Nachman, ele narra o que aconteceu com os judeus no período das Cruzadas. Não é do tamanho do Holocausto, mas na proporção da população judaica da época, ele tem parâmetros de comparação com o Holocausto, sim, porque em relação à população judaica da Europa Ocidental, os números são muito grandes. Então, é uma longa história de martírio, o período das Cruzadas, e que merece ser lembrada. Esses mártires devem ser exaltados, respeitados, porque eles têm uma dimensão em esse tempo proporcional, não igual numericamente, mas proporcional ao que houve depois com os cossacos no século XVIII e com os judeus da Europa toda no Holocausto. Tá? É tudo questão assim, numericamente não tem comparação, o Holocausto é incomparável, mas em termos proporcionais é um momento muito trágico. E vamos tentar, então, entender as questões do sangue dentro desse contexto. Caso específico, vamos olhar o cristianismo. Jesus, o sangue e o martírio dele foram para redimir a humanidade e substituir os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Claro, ao combater o judaísmo, o cristianismo colocou que os sacrifícios no Templo de Jerusalém cessaram depois da destruição, que não fizeram o terceiro templo. Cessaram, mas não precisava mais, porque Jesus, ao se sacrificar, o sangue dele, o sacrifício dele, substituiu os sacrifícios no Templo de Jerusalém. E assim tinha um novo pacto substituindo o antigo de Deus com o povo judeu. Ora, vamos entrando aqui em algo que a gente falou no encontro passado, na percepção do judaísmo pelos padres da igreja, pelos padres fundadores da igreja, tá? Que os judeus não enxergaram, que os judeus perderam a relação especial com Deus e que aquela revelação e o pacto passaram para o cristianismo. Tá? Então, o cristianismo, no final do mundo antigo, tardo antigo, critica muito o judaísmo, discrimina, estigmatiza, mas lembre-se do final do encontro passado, com Agostinho faz uma acomodação e gera uma norma de tolerância. Precisamos dos judeus para a segunda vinda de Jesus. Então, não destruamos os judeus. É um equilíbrio entre a lei romana e a perspectiva cristã agostiniana. O Agostinho pega menos duro nos judeus. Então, vamos ver o que Agostinho fala. E a gente já falou disso. Eu não sei se eu consigo ver aqui, porque está roxo. Está difícil, para. No artigo que eu escrevi, que está naquele academia.edu, vamos ver se eu consigo ler, vou tentar aqui. Não propõe a destruição dos judeus, eu estou falando sobre Agostinho. Desenvolve o conceito pelo qual os judeus devam
ser dispersos, submetidos e inferiorizados. Dispersos, submetidos e inferiorizados. Ou seja, os judeus são cidadãos de segunda categoria e tratados com tolerância, não com amor, não com caridade, não com amor, mas com tolerância. E utiliza novamente um trecho dos Salmos para justificar sua posição. E aí é um trecho dos Salmos que Agostinho recicla. Não os mate para que não se esqueçam nem um dia da tua lei. Dispersa-os com teu poder. Desta maneira, Agostinho constrói o conceito do povo testemunha, não é povo eleito. Eles ouviram, mas não entenderam, mas eles vão acabar entendendo. Não vão ficar nessa cegueira eternamente. Eles vão abrir os olhos quando vier Jesus de novo. Uma reflexão teológica pela qual tenta resolver o enigma, porque tem um grande enigma, é uma pergunta que eu me fiz a vida toda e que eu acho que muita gente se faz. Como pode ser que um povo pequenininho, perseguido, massacrado, de novo agora discriminado, violentamente discriminado, sobrevive? O enigma da sobrevivência judaica e, ao mesmo tempo, sua situação degradante. É necessário ter uma visão da história, e Agostinho tem. Agostinho tem uma visão dialética. Ele entende que judeus têm uma função inicial e têm uma função final, mas no meio eles vão sofrer. Então, eles receberam a lei, eles foram grandes, eles transmitiram, os cristãos se apropriaram disso, mas lá no final, os judeus vão abrir os olhos e vão se tornar, vão se cristianizar. Muito bem. Já estamos se aproximando das cruzadas, ainda não chegamos. Gregório Magno, que é um papa, que é um cara também moderado, dentro do padrão da época, claro, ele delimita os direitos judaicos. Ele era de formação jurídica. Ele entendia da lei, da lex romana, da lei romana. E ele criou um termo que vai reaparecer lá adiante, 600 anos depois, vai aparecer nas epístolas dos papas do período das cruzadas. Sicut Judaeus non, que seria: não toquem os judeus, não machuquem os judeus, cerquem eles, convençam eles, convertam eles e prepare a segunda vinda de Jesus, mas sem violência, sem forçar a barra. Ele limita aos judeus a lei. A lei para os judeus é restrita. Não podem fazer isso, não podem casar com não-judeus, não podem ter escravos que não sejam judeus, mas também controla o abuso dos governantes. E, claro, com exceções, e a exceção eu tirei do nosso curso, que é o meu doutorado, no Reino Visigótico tem uma conversão forçada. Tem uma quase tentativa de conversão forçada que não vai muito longe, num dos reinos francos no mesmo período. Mas 600 anos, com essas duas exceções salientadas, de uma eu analiso no meu doutorado, que é o Reino Visigótico, Península Ibérica, na Espanha, os judeus vivem tolerados, excluídos, marginalizados, mas não sofrem violência. Então, do ano 600 até o ano 1000, mas o mundo começa a mudar. Aquele sistema político-social que é o feudalismo, o pré-feudalismo e o feudalismo, começa a se abalar. E ali os judeus estavam encaixados numa função socioeconômica. Mas começa a haver desajustes sociais. E aonde tem desajustes sociais, tem risco para as minorias, sejam judeus, sejam homossexuais, seja negros. Os outros que não estão no padrão correm risco.
Os que são diferentes correm risco. A gente tem uma terminologia que eu já comentei na aula passada, não sei se vocês lembram, que o Norbert Elias ele criou uma terminologia junto com um parceiro dele, Scottson, de estabelecidos e outsiders, os que estão dentro do sistema, que controlam o sistema, e os que estão fora. E esses que estão fora são marcados, são discriminados, são maltratados. E aí, quando o sistema abala, não consegue se manter, sobra para os outros, para as minorias. Às vezes nem são minorias, em certas situações nem são minorias, mas geralmente são minorias. Aí vem as cruzadas. As cruzadas vão ser fermentadas no século XI, mas só acontecem a partir do finzinho do século XI, 1095, e aí vai ter uma onda de violência contra os judeus, apesar da atitude do Gregório, que está em cima desse slide, ter delimitado e protegido. Agostinho e Gregório falaram, eles vão ficar marcados, separados, discriminados, mas não violência. O cristianismo não quer violência. Mas agora descamba. Eu vou tentar explicar depois por quê. Muito bem. Começa que tem um tal de Pedro o Eremita. Esse Pedro o Eremita é um monge que andava pelas estradas juntando pessoas. Inicialmente, ele cobra dos judeus taxas. Ele faz uma espécie de chantagem com os judeus. E querem, na verdade, juntar dinheiro para poder ir para o Oriente, para lutar contra os muçulmanos. Mas o controle do Pedro Eremita e dos outros que estão com ele começa a ficar fraco, eles não conseguem controlar a turba começa a ficar descontrolada. E aí eles chegam, no período da Primeira Cruzada, na região que a gente chama Renânia, região do rio Reno, que é uma fronteira, mais ou menos, grosso modo, entre o que seria Império, ou hoje Alemanha, e França, e Reino da França. O Império Germânico e o Reino da França. E eles entram nessa região e os bispos, olha bem, prestem bem atenção, isso o Nachman Faubel fala muito bem no trabalho dele. Os bispos não querem que os judeus sejam feridos, por duas razões, uma teórica e uma prática. A teórica é porque eles concordam com Agostinho e com o Gregório Magno. A prática, que esses judeus eram fundamentais na gestão da economia dos bispados. Os bispos eram senhores feudais também. Eles tinham, ao mesmo tempo, um cargo religioso, mas eles tinham também uma espécie de feudo no entorno daquela cidade onde eles tinham bispado ou arcebispado. Então, os judeus eram importantes para eles. Eles não tinham nenhum interesse em perder esses judeus. Só que vão ocorrer massacres. E isso o Nachman mostra muito bem. O Nachman traduziu, trabalho assim de gigante mesmo, traduziu as crônicas de hebraico medieval, algumas de latim também. O Nachman domina, desculpa, que tenha muita saúde, domina muito bem línguas, e ele traduziu. É escabroso, mas os bispos não incitaram a violência. Os papas também não incitaram a violência. Mas os pequenos monges e padres, iletrados, semiletrados, fanáticos, incitaram a turba, e os bispos, mesmo tendo um pequeno exército dentro do bispado, não conseguem controlar a turba. E os judeus são colocados entre a espada e a cruz. Uma porcentagem pequena deles se converte. Uma porcentagem um pouco maior morre, e morre de uma forma muito trágica. Como está descrito no Kiddush Hashem,
sabendo o que vinha pela frente, os pais de família judeus pegaram suas esposas, seus filhos, e os sacrificaram e depois se auto-imolaram, porque eles seriam convertidos à força quando entrasse a turba. Crianças e mulheres não iam conseguir resistir. Os homens podiam resistir e serem mortos. Então, eles iam morrer de qualquer jeito. Mas eles sacrificam. Por isso é Kiddush Hashem. Eu vou voltar para trás. Aqui, ó. Outros simbolismos. Sangue dos que morrem em nome de Deus. Tá? Esse é o Kiddush Hashem. Tá? Comunidades judaicas do Império e do Reino da França tentam lutar, não conseguem, e boa parcela deles, sacrificam a sua família e se autossacrificam, pensando no seguinte: Deus vai ver o nosso sacrifício e o Deus vai acelerar a vinda do Mashiach, que seria o Messias, na percepção judaica. E vai vir vingar eles. Vai fazer com que eles renasçam, naquela profecia do Ezequiel 37, e Deus vai punir os que estão fazendo violência contra eles. Exato. Kiddush Hashem, tá? Sacrifício em santificação do nome divino. Hashem. Shem em hebraico é nome. Hashem é o nome de Deus. Várias bênçãos e várias vezes se fala de Deus, para não falar o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento, se fala o nome. Tá? Ou o nome abençoado seja, para não dizer o nome de Deus. Tá? Inclusive, tem aquela questão do tetragrama, das 4 letras, Yud, Rei, Vav, Rei, que é impronunciável. Aí se fala Adonai, Senhor. Mas nem Adonai se fala Hashem, o nome. Santificação do nome divino. Automulação ritual. E aí explico: judeus cientes que seriam atacados e que os homens adultos seriam mortos, suas esposas e filhos menores seriam tomados e poderiam ser convertidos à força, optam pelo autossacrifício. Agora, as crônicas que o professor Nachman traduziu, elas propõem uma ação majoritária, mas não é toda a comunidade judaica e todas as famílias que fazem isso. Mas as crônicas querem falar da santificação do nome divino. Então, elas omitem aqueles que se converteram. E esses que se convertem ao cristianismo vão ter uma pequena sorte, pequena, tá? Porque o imperador e o papa estão numa briga de foice pelo poder, o que é chamado em história medieval o conflito das investiduras. O imperador e o papa estão brigando sobre a nomeação dos bispos, porque o imperador é eleito por um colegiado no qual bispos participam, e ele queria ter eleitores para o filho dele continuar ele. Não é monarquia hereditária, é uma monarquia eletiva por um colégio. E nesse colégio tinha 3 bispos, são 3 votos importantes. Então tem uma briga entre o Papa e o Imperador. E o Imperador fala que esses que se converteram à força podem voltar atrás. Mas o Papa não deixa. Não tem caminho de volta na conversão. A conversão é um sacramento. E sendo um sacramento, é um ato sagrado. Então não pode ter retroativo. Né? Então vão acontecer conversões forçadas, mas o foco das crônicas é o Kiddush Hashem. Então dá a impressão que foi geral e absoluto. Mas não é, porque tem alguém que conta a história depois. Esses que contam a história, de alguma maneira, escaparam. Muito bem. Agora, mudou o papel dos judeus.
está incomodando muito, gente, está incomodando muito certos setores da sociedade, tanto na direita quanto na esquerda, que os judeus não querem mais caminhar como gado ao matadouro. Os judeus agora sabem se defender, os judeus têm um exército, os judeus lutam, têm autoestima. Eles queriam ver, na verdade, os judeus fracos sendo devorados pelos seus inimigos. É o papel tradicional dos judeus. Então, aqui vai ter também uma inversão. Isso eu estava falando de hoje. Aqui tem uma inversão. Os judeus eram Judas, deicidas, malignos. Agora, os judeus são santos, mártires. Morrem por honra ao nome de Deus. E, claro, os cronistas judeus capricham nessas crônicas e omitem aqueles que se converteram da narrativa, minimizam, pelo menos. Então, são escritas pelos sobreviventes, exaltando o heroísmo dos mártires e evitando mostrar que houveram convertidos. A gente sabe que teve, porque depois o próprio imperador libera o retorno, tá? Aqui, ó, rabinos com apoio do imperador, inimigo do papado, facilitam o retorno, a reintegração dos que se arrependerem e pretendem retornar à sua fé. Então, pessoal, a pergunta que se faz, o professor está falando há 40 minutos sobre sangue, sobre kashrut e sobre os massacres dos judeus, mas a aula não era sobre... a aula não era sobre mitos antijudaicos. Estamos chegando. Estamos chegando. Acontece que dos pilares, uma das colunas mestras do cristianismo são os mártires perseguidos pelo Império Romano principalmente no século III, não só, mas principalmente no século III, e principalmente naquele chamado Era dos Mártires. Metade do panteão de santos são vítimas do martírio que os romanos obrigavam os cristãos a cultuar os deuses imperiais, comer dos sacrifícios, os cristãos não queriam. Mas agora, os judeus agora têm um monte de mártires e de santos. Estão roubando o papel. Virou uma competição. E esses são mais próximos, são recentes. Os cristãos estão 800 anos para trás, são lá do ano 250. Agora nós já estamos no 1100. Então tem 800 anos de diferença. Agora tem, como é que se diz, sangue novo aí, e é judaico. Tá? Então vamos tentar entender que a relação agora é uma relação que tem que tirar dos judeus essa posição de mártires. Aí eu encontro um pesquisador, eu estou em Jerusalém em 2014, fui para um pós-doc curto, né? Que metade eu me custeei, não tinha bolsa, mas foi muito bom porque eu fui num instituto chamado Hispânia Judaica, isso é em latim, Hispânia Judaica, e que tinha a biblioteca de um grande pesquisador numa sala que eu podia entrar para consultar. Eu encontrava até as fichinhas, ele já morreu, esse pesquisador. Tá? Eu encontrava até as fichinhas dele, até uma fichinha dele eu peguei de souvenir. Com ele, o que ele escreveu, assim, fichinha de pesquisa, coisa maravilhosa. E aí o professor que me recebeu, que era o coordenador do Hispânia Judaica, ele falou, eu quero uma palestra sua. Eu falei, tá bom. Aí fui fazer a palestra, falei sobre meu doutorado, né? Eu estava falando para minha mulher hoje, justamente hoje. Eu não tenho teclado em hebraico, eu sou meio travado, meio... E aí eu passei slides em espanhol e eu falei em hebraico. Eu traduzia os slides, assim, automaticamente.
Mas aí eu fui apresentado a alguns dos professores. E aí o professor que me recebeu falou: esse aqui é o Yuval. Opa! É minha bibliografia. Ele olhou para mim assim, ele deixou de ser uma pessoa, um professor, para virar minha bibliografia. Ele riu. Falei, e eu gosto muito porque ele gerou uma polêmica. Esse cara chegou a ser trazido para a Inglaterra, para a França, gravou em institutos judaicos entrevistas falando da concepção dele. Ele é de origem judeu-ortodoxo, conhece profundamente a ortodoxia, e ele reviu a questão do martírio judaico do Kiddush Hashem. Então, eu vou ler aqui. Yuval considera que há uma íntima relação entre martírio judaico na primeira cruzada com acusação contra os judeus que aparece décadas depois. Então, ele é um dos sustentáculos da minha apresentação de hoje. A diferença para ele seria que, num caso, os judeus matam seus próprios filhos, em honra a Deus, e no outro, eles matam os filhos dos cristãos. Vão começar a acusar os judeus de matarem cristãos, e não para qualquer coisa, para fabricar matzá, pão ázimo da Páscoa judaica. Então, os judeus, sendo inimigos dos cristãos, se eles matam os seus próprios filhos, imagina o que eles não fazem para os adversários, os filhos desses. Então, diz Yuval, está em inglês, a única diferença entre o crime ritual, a acusação do crime ritual e o martírio é quem é que os judeus matam? Ou seus próprios. Eles podem matar os próprios filhos, imagina os filhos dos cristãos. Easier, muito mais fácil. E o Yuval gera uma polêmica muito grande, porque ele faz algumas teorias. Mas eu não vou entrar nas teorias dele, tá? Porque vai alargar muito a nossa apresentação. No século XII ainda começa a aparecer, então, acusações de crime ritual. Explico o que é um crime ritual. Crime ritual seria judeus cometendo eles, o sacrifício de cristãos por judeus para celebrar um rito, seja imolação pura e simples, ou seja, sacrifício puro e simples para Deus, ou sangue para magia, e, principalmente, sangue para fabricar pães ázimos matzot. Então, seja sacrifícios para o Deus, seja magia, judeus eram considerados bruxos, ou principalmente para fabricar matzot, pães ázimos da paz. E os judeus têm repúdio ao sangue. Kashrut, começo da minha palestra, tem normas rígidas. Tocou em sangue, tem que fazer mikve. Tocou em sangue, não pode se aproximar do marido. O cara que era um abatedor ritual, que abate animais, ele tem que fazer purificação antes de ir para casa. O repúdio, o medo do sangue, o tabu do sangue, como é que eles vão colocar dentro da comida? E quem é que explica isso para esse povaréu? Tá? Então, isso aí vai precisar ser falado pelo Papa, vai ser falado pelo imperador Frederico II, que vai fazer um inquérito, que vai fazer uma pesquisa, que vai trazer entendidos. Esse Frederico II é um imperador que morava no sul da Itália, é um cara muito cabeça aberta e respeitoso com a autoridade, mas isso vai entrar na cabeça daquele povinho movido pelos monges semiletrados? Não. Tá? Judeus não podem comer sangue, tá? Mas eles matam e fazem massacre. É contraditório. E os papas advertem, mostram leis bíblicas. Os papas ensinam, olha, está no Levítico. Tá? Mas a compreensão popular, as pregações do baixo clero se propagam. Judeus tocar no sangue menstrual, ainda da própria esposa, é contágio. Tem que fazer mikve depois do ciclo menstrual. O homem após a ejaculação, porque o sêmen e o sangue são considerados próximos, tá? Sangue e esperma se assemelham na percepção medieval judaico-cristã. Não pode comer sangue, não pode tocar no sangue.
Comer sangue é a oposição à Torá, à essência do judaísmo. Está aí uma inversão. Quanto maior a mentira, mais ela pega. Nós temos o exemplo das fake news, de todo lado. Conta uma mentira bem horrorosa, bem cabeluda, aí propaga mesmo. Tá? Então, é inversão. Então, vamos ver imagens de crime ritual. Essa aqui está pequenininha, mas eu vou colocar uma semelhante maior. Esse é um dos clássicos do chamado Simão de Trento. Trento é uma cidade que fica não muito longe de Veneza, na parte nordeste da Itália. Crime ritual aparece no Reino da Inglaterra. O primeiro é na Inglaterra, metade do século XII. Ele aconteceu em Norwich, 1144. Olha só, a primeira cruzada foi em 1096. Não deu meio século. Tá? Está se aproximando de meio século e começa essa história. A vítima nunca foi encontrada. Some, mas ela é canonizada. Primeiro é beatificada, depois canonizada. E tem uma crônica medieval. Eu tive a oportunidade de ler essa crônica em tradução, porque a original dela é em latim, mas eu li em latim e em tradução, porque meu latim não é super gabaritado, e a gente vê que ali tem uma fonte de fake news. The Life and Passion of St. William of Norwich. Cria mártires cristãos de volta. É preciso retomar os mártires de volta. Com os crimes rituais, vai se retomar e vai se esquecer dos judeus. E os crimes rituais vão ser um fenômeno de longa duração. Vão aparecer até o século XX. Final do 19, comecinho do 20, bem na virada do 19 para o 20, ainda tem uma acusação de crime ritual. E nas entrelinhas de obras, que nós vamos falar delas na semana que vem, aparecem questões de sangue, de crimes que os judeus fazem. Sempre, todos esses crimes rituais são juridicamente falhos, sem provas, denúncias forjadas e réus devidamente torturados. A tortura é normal. Em toda a história universal se torturou. Tá? Não concordo, acho horroroso, mas é o fato. Sempre se torturou. Então, continua se torturando através do tempo até chegar ao século XX, XXI. Moore. Moore é muito interessante porque praticamente ele é um especialista em narrativas lendárias, em estudo de folclore. Quando morre o William, ninguém acha ele. O xerife nesse contexto é que nem aquele xerife do Robin Hood, o xerife de Nottingham, aí é o xerife de Norwich. Seria o chefe da polícia local. Esse termo veio do Oriente, depois foi para os Estados Unidos, para o Faroeste. Mas, na verdade, ele é um termo árabe, xerife. Ele entrevista, ele pesquisa, a mãe fala, o tio dele fala, mas ele, fazendo um serviço correto, falou, não tem prova, e não vou incriminar os judeus. Não tem prova. Porém, esse cara é demitido, ele sai do cargo e morre. E aí cria uma lenda que ele morre do mesmo jeito que Judas e Quiário, com hemorroidas violentas, que ele solta sangue pelo ânus e morre sofrendo. Isso eu vi no livro, na crônica medieval. Tá? E 6 anos depois tem um novo xerife, revê o caso e fala, mas com tanto milagre que o William de Norwich, o Guilherme de Norwich, está fazendo, está na cara que ele é um santo e que ele foi morto por tortura pelos judeus. E aí tem culto, obras religiosas, e ele é referenciado por muitas décadas e alguns séculos. E aí o crime chega
Vocês estão vendo o que é isso, pessoal? Que jornal é esse? Esse é um famoso jornal nazista, Der Stürmer. E está ali a mesma imagem que eu coloquei lá no começo do Guilherme de Trento. Desculpa, do... Peraí, deixa eu voltar, peraí. Essa aqui, Shimon, né? Você. Simão de Trento, tá vendo? Essa imagem, essa que está aqui. Ritual morte, crime ritual, morte ritual. Está sendo reciclado em pleno século XX. É longa duração. Muito bem. Já esse tipo de acusação já tinha sido feito aos judeus do paganismo, que eu mostrei para vocês. Um tal de Demócrito. É um escritor helenizado que declarou que os judeus aprisionavam um gentio, um não-judeu, e mantinham ele por 7 anos no Templo de Jerusalém e depois o sacrificavam ao seu Deus. O Apion, aquele sacerdote de Alexandria, não, desculpa, aquele historiador de Alexandria, manteve o conteúdo, mas reduziu o tempo para 1 ano. E esse mito foi depois tirado dos judeus, passado para os cristãos, quando eles foram combatidos pelos intelectuais pagãos. Tá? Às vezes se demoniza o outro, se otorga ao outro uma série de defeitos e malignidades. Então, isso pode passar isso para qualquer minoria, qualquer grupo. Tá? Então, a gente tem que entender que isso aí é comum quando se quer demonizar um grupo. Tá? Eu estava vendo aí um filme com a minha mulher, uma série com a minha mulher, como se coloca crimes em cima de populações pobres e negras. Tá? Bom, é negro, é pobre, é bandido. É uma coisa assim. É a mesma coisa aqui. Judeus, cristãos e, de novo, judeus. Vai e volta. Gillian, tá? Ele diz que quem criou esse mito foi o clérigo William de Monmouth, um monge. E eu li o texto. E o Bennett Gillian acha que isso é uma lenda perfeita, é um folclore. E ele fala sem fonte, sem provas, sem nada, o William de Monmouth. Eu li essa crônica na Biblioteca Nacional da França, na BNF. Claro, isso aí vai se alastrando. E aí vem toda uma cadeia de representações que, mesmo depois da expulsão dos judeus, se transferem para outros grupos. Os escoceses, os irlandeses, os outros. Sempre há um grupo central que é estabelecido e um grupo minoritário, marginal, que é de baixo calão. E, claro, tudo isso para definir uma identidade inglesa. Tá? Claro, as Ilhas Britânicas foram conquistadas pelos normandos. Os normandos tinham se estabelecido na região hoje chamada Normandia, que é na França, onde teve o dia D na Segunda Guerra Mundial. E esses normandos invadem e conquistam as Ilhas Britânicas. E tem todo aquele conflito que a gente vê tanto na história do Robin Hood como em outras, né? Então, ali é uma questão de conseguir suturar feridas dessa conquista e juntar os bretões e os normandos num santo só. Então, tem toda uma construção aí étnico-cultural feita a partir dessa acusação de crime ritual. Mas isso não fica lá, não. Espalha. Isso espalha para todo o continente. Logo que pula para o continente, vai ter uns 150 casos, mais ou menos, entre 100 e 150 casos, que a maioria deles termina com julgamentos fake e morte dos judeus.
Os mais famosos, Würzburg, Império Germânico, Blois, região do Loire. Eu tive em Blois, tá? E eu sentia pairando lá. A amante do Conde de Blois gerava muito ciúme, era uma judia, e tinha uma amante judia chamada Puscelina de Blois. E a esposa do Conde tinha enormes ciúmes, então ela armou uma acusação de crime ritual, que já estava pegando bem na moda, e conseguiu botar na fogueira 31 judeus, no meio dos quais a amante do Conde, que teve que engolir essa, com todo o amor que ele tinha pela Puscelina. E eu passeando ali com os meus filhos, minha nora. Ah, não, o meu neto ainda não tinha vindo, ele estava na barriga da minha nora. Mas ele ouviu a historinha, ele gosta das minhas historinhas. A Puscelina paira em Blois. Blois é uma cidade linda, à margem do rio Loire, naquela região dos castelos. Mas mataram lá 31 judeus. Depois o rei francês Filipe Augusto executou 80 judeus em 1191. Veja bem, tudo no século XII. Tá? Cruzadas já não massacram porque o Papa botou um breque nelas, mas faz acusações de crime ritual e queimam os judeus. Esse líbero de sangue nunca desaparece totalmente. Ainda que o Papa dissesse judeus não comem sangue, o imperador Frederico II, inimigo do papado ainda, fez inquéritos, estudos e provou que isso aí era fake. Mas essa acusação vai para a Europa Oriental e chega na Polônia e depois na Rússia czarista. E lá no finzinho do século XIX, ou seja, 1800 e muito, tem uma acusação por um judeu chamado Beilis, que apareceu depois num livro do Bernard Malamud, que chamava O Homem de Kiev, o Bode Expiatório, desculpa, e num filme dos anos 60, que não sei se consegue se ver, que chamava O Homem de Kiev. E esse Beilis é acusado, só que aparece o verdadeiro criminoso e ele confessa. E aí desmancha toda a trama e cai pelo chão a acusação de crime ritual. Mas isso nunca cessa. Peste negra. Peste negra era uma peste bubônica transmitida por ratos, principalmente, mas por pulgões de ratos nesses anos aí, 1348, 1351, mas continuou em módulos mais lentos e mais fracos durante algumas décadas depois dessa data. Aí aparece o mito da profanação das hóstias. Nesse período, tem um conflito interno no cristianismo. Alguns cristãos diziam que a hóstia é simbólica e o vinho é simbólico. Nada mais do que lembrando o corpo e o sangue de Cristo. Só que a igreja manteve uma versão de que, literalmente, a hóstia é o corpo de Cristo. No momento que ela é abençoada, ela vira o corpo de Cristo. Por isso, quem recebe uma hóstia não pode morder ela, tem que engolir ela, porque você não vai morder o corpo de Cristo. Então, a ideia é de que dentro da hóstia tem o sangue de Cristo. E aí o que chama de consubstanciação, tá? Aparece no mito da profanação das hóstias. A ideia é de que os judeus pagam gente que serve eles para roubar hóstias e levam elas para suas casas e torturam, e sai sangue delas. E assim, o mito fala de hóstias voadoras, hóstias que gritam, hóstias que pedem socorro e outras mais. Tem aqui uma obra de um pintor já renascentista, né, porque já é no século XV, Paolo Uccello, mas o tema é totalmente medieval, né, e está em Urbino, na Itália. Vou tentar mais ou menos mostrar a sequência. Primeira imagem, que é
preta e branca, judeus espetando hóstias. Segunda imagem, judeus, e você sabe que são judeus porque eles têm esse círculo amarelo aqui, ó, círculo amarelo, círculo amarelo. E as hóstias sendo espetadas. Aqui, judeus espetando hóstias. E aí vamos ver a pintura do Paolo Uccello, que fica em Urbino, e numa igreja chamada Igreja do Corpo do Senhor. São 6 imagens. 6 imagens. A primeira é a mulher trazendo para a casa do judeu as hóstias, vendendo para ele, claro, recebendo uma recompensa em dinheiro. A segunda, as hóstias começam a gritar, pedir socorro, e a população cristã acode, arrebenta a porta e prende o judeu e sua família. As hóstias são trazidas de volta para o culto. Aqui vão punir a mulher e o judeu. Estamos vendo aqui um anjo pairando aqui, mas o anjo não vai poder levar, não. Aqui vão queimar. E aqui vão os demônios para levar o corpo dos que fizeram o roubo das hóstias, o judeu e a mulher. Que nós vemos num livro de... Eu digo que isso aqui é história em quadrinhos medieval, mas não é bem assim. Ele mostra várias situações. Então, as hóstias sendo feitas, aqui roubadas. Então, é uma história em quadrinhos, grosso modo. Ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. E a punição depois dos judeus. E, por fim, os últimos 2 slides, o Judensaal. Aqui, metade de cima tem um menino sendo torturado e sendo tirado o sangue dele. E embaixo tem um porco, que é um animal que os judeus não podem se aproximar. Tem um judeu embaixo mamando na teta da porca. Tem um judeu comendo as fezes do porco. O diabo confabulando com os judeus e os judeus com... O cabrito já é um símbolo, devido aos chifres, né? É um símbolo do diabo. E nessa a gente encerra. Isso aqui é uma imagem do inferno, em que esses chapéus compridos, esses chapéus com cone são judeus, e os judeus estão sendo punidos no inferno por seus crimes horrorosos. Óbvio, tudo isso não se esgota. Vocês viram ali, eu vou voltar um tiquinho, o caso Beilis. Nós vamos, na semana que vem, falar do antissemitismo moderno e, bem brevemente, eu peço que vocês dêem uma olhada, porque vocês vão encontrar na internet, num livro chamado Protocolos dos Sábios de Sião. Tá? Eu falo um pouco sobre ele na semana que vem, vou falar um pouco sobre ele, mas é interessante olhar, porque uma coisa que eu não coloquei aqui nesses slides, que é envenenamento dos poços. Tá? No ano de 1309, praticamente 40 anos antes da peste negra, falei aqui da peste negra, né? Não, desculpa. Aqui, peste negra. Peste negra foi em 1348, 1351 e se prolongou
mas arrefecendo um pouco. Quer dizer, ainda teve a pandemia, mas esses primeiros 4 anos foram trágicos. E depois foi mais devagar, atenuou. Mas, em 1309, ou seja, 40 anos antes da peste negra, corre um mito de que os judeus e os leprosos iam envenenar os poços das cidades cristãs. Ora, os judeus não tinham poços próprios até esse momento. A partir dessa acusação, vão obrigar os judeus a abrir poços dentro dos seus bairros, eles estão isolados, e não deixavam eles ter acesso aos poços da comunidade cristã. Mas essa lenda, esse mito, vai reaparecer nos chamados protocolos dos sábios de Sião. O que eu quero falar dizendo isso? Nós temos uma longa duração. O objetivo de ter... Eu mudei o programa inicial. O programa que eu tinha proposto era um programa mais de antiga medieval, que é a minha área. E eu coloquei o da próxima semana para chegar mais na contemporaneidade, que o momento demanda isso. É um momento que estão acontecendo coisas aí no dia a dia. Estamos ouvindo. E eu não vou entrar no século XXI, não vou entrar nem na segunda metade do século XX, mas eu vou entrar no século XIX e no começo do XX. E, se precisar, a gente fala um pouquinho só sobre o Holocausto. Mas os protocolos foram escritos em 1908, 1909, ou seja, 30 anos antes da Segunda Guerra Mundial. 20 anos antes dos nazistas chegarem ao poder. Então, eles são um remake do mito do envenenamento dos poços. Está lá. Está lá escrito. Longas durações existem, mas eu nunca vi tanta longa... Não é que não existe para outros grupos. O preconceito contra o negro está embasado na história dos 3 filhos de Noé. É fabricado a partir disso. Ali não tem um preconceito contra o negro, mas é a partir da ideia de que o Cã não respeitou o pai, que o Noé amaldiçoou o Cã, pronto. Caiu a peixe em cima dos negros. Então, é uma coisa muito antiga, mas ela só foi utilizada de fato quando os portugueses começaram a escravizar negros na África, e que é já no século XVI. Aí se utilizou o mito do Cã. Mas, em relação aos judeus, tem coisas que começaram em Alexandria, passaram pelo cristianismo, pelo medieval, e chegaram no século XX. E a gente vê reverberar ainda. E, honestamente, às vezes eu tenho, nesses dias, ficado um pouco deprimido. Porque é tão fácil contar uma mentira e propagar essa mentira. É tão difícil corrigir uma mentira desse tamanho. Então, eu encerro por aqui. Nós temos tempo, eu não tenho pressa. Nós ainda temos o cronograma que o Simão me dá é até 9h30. Mas eu posso passar das 9h30, pronto para perguntas, dúvidas e o que vocês quiserem. Obrigado pela paciência. Parabéns, professor. Estamos aí abertos às perguntas. O Péricles tinha inserido no chat uma observação interessante. Se ele estiver com o microfone aberto e disponível para comentá-la, está na hora certa. Boa noite, Moré. Boa noite, Morá. Boa noite, professor Sérgio. Uma alegria, mais uma vez, aí, parabéns pela sua aula, né? A gente sempre sendo brindado aí pela sua sapiência, e isso realmente só nos agrada muito, né? Poder participar aqui e tudo mais, né? Eu até fiz a colocação ali a respeito da questão da violência que o senhor falou, né?
Eu acho que talvez seja isso que o Moré esteja falando, porque não existia, né, como o senhor falou ali, um período que não existia violência física, mas certamente existia a violência psicológica, não? Bom, veja bem, violência psicológica é ampla, geral e restrita. Of course, claro. Veja bem, leis medievais, tá? Eu sou medievalista, quer dizer, eu transito com mais facilidade no medieval. Eu descubro quando eu estou lá na França, algumas coisas a gente descobre e nunca usa às vezes, mas esse eu até usei parcialmente. Os judeus podiam ir aos mercados, eles podiam comprar comida que lhes conviesse nos mercados, mas os judeus não podiam tocar na comida. Se tocasse, tinha que comprar. O judeu contaminava uma comida. Se ele chegasse lá num açougueiro que tinha uma carne e ele tocasse na carne, ele tinha que comprar aquela carne, porque ninguém mais ia comprar. Você é mais grosseiro. Pessoal, às vezes eu sou grosseiro por uma questão acadêmica, tá? Então, desculpa a aparente grosseria. Prostitutas, os judeus não podiam ter relações com elas. Tivesse algum judeu que quisesse ter relações, casado ou não casado, mas vamos supor um judeu viúvo que quisesse ir no prostíbulo com as prostitutas cristãs, ele não podia, ele podia ser morto se fosse flagrado, e ela era chicoteada porque teve relação. Por quê? Porque a prostituta ainda assim é cristã, e o judeu estaria contaminando ela. Aí, claro, a minha peleia, a minha polêmica com a Maria Luísa Tucci Carneiro, grande amiga minha, eu sempre falo dela com admiração, com respeito, com carinho. Ela diz: racismo já tem no século XV na Espanha, no Estatuto de Pureza de Sangue. Se for olhar nessa ótica, eu discordo, tá? Eu discordo. Eu acho que racismo é do 19 e 20. Pode já ter uns breve introdução no 18, mas é alguma coisa do 19 e 20. Racismo. Agora, antijudaísmo, questão conceitual. Eu acho que tem no antigo medieval. E o Estatuto de Pureza de Sangue era uma questão de nobreza. Era uma questão de, para você se tornar nobre, com concepção medieval, o rei podia pegar um guerreiro, que era um peão, um escudeiro, e tornar ele um cavaleiro. Ele passou a ser nobre. Não. É preciso 2 gerações, ele como nobre, para ele estar completamente enobrecido. Quer dizer, o neto dele vai ficar enobrecido. Então, os convertidos, em 1391, são vistos em 1449 como ainda não puros. Mas tem muita coisa aí nessa questão da pureza do sangue. Isso pode demandar até um curso sobre isso e daria algumas polêmicas bem legais. Imagina eu com a Tucci, a gente não briga, tá? Mas a gente batia uma cabeça bonita aí, tá? Sim, que mais? Moré Simão aí, já está anotado o próximo curso, ele já deu a dica, hein? Professor Feldman, a questão do sangue, a impossibilidade, a proibição de consumir sangue, ela tá, e o senhor mencionou bem, ela está relacionada à vida. Na Torá, ela está mencionada como alma. O sangue está na alma. E, portanto, a alma, como ela é eterna, está relacionada com a vida. Mas na Torá está mencionada que o dam está no nefesh, está na alma.
Quer que eu comento isso? Por favor. Olha só, esse é um dilema meu, dilema antigo meu, e eu não vou conseguir te dar uma resposta redonda. Eu vou aumentar a tua reflexão e o teu dilema. Porque temos, eu acho que eu falei daquela questão do que na cultura grega tinha os três elementos, né? Corpo, né? Boi, leão, águia, tá? No judaísmo também tem. Tem ruach, neshama e nefesh. Só que nefesh é o inferior dele. Fala e traduz como alma, mas é alguma coisa entre alma e corpo, porque quando se faz um recenseamento, fala de nefashot, tá? Só que assim, na verdade, eu queria tornar o Shema Israel mais compreensível para os meus alunos. Em três das escolas que eu trabalhei, a gente fazia reza, tá? Eu sou um apicoides, eu sou um herético, tá? Mas eu sempre fiz muita reza e sempre gostei de ensinar a reza. Mas eu queria uma reza mais racionalizada. E aí, quando se fala, e você pode me corrigir, porque o que eu falava era errado, tá? Você pode me corrigir, eu vou tentar me corrigir também. Quando você faz no Shema Israel, e amarás ao eterno teu Deus, tá? Ve'ahavta et Adonai Elohech, bechol levavcha, coração, nafshecha, e eu punho aqui, e meodecha, braço. Aí o que eu fazia? Eu fazia uma alegoria com os tefilim. Está vendo, meninos? Olha como é bonito isso, né? O tefil do braço apontado para o coração, Levavcha e Meodecha, e o tefil da cabeça só, porque é o nefesh. Mas eu acho que a alegoria está errada. Eu ensinei, eles lembram disso, alguns já esqueceram, tem vários desses que já têm 50 anos, né? Isso já ficou antigo. Mas assim, eu vejo que eles continuam sendo, no mínimo, bons judeus e amantes do povo judeu e de Israel. Então, eu acho que acertei alguma coisa. Mas isso aí não está, essa explicação não está plena. Não está plena, porque nos estudos posteriores que eu fiz, eu vejo mais Ruach aqui, Neshama de Neshima, que é a respiração, que é o Deus que colocou no Adão, soprou nele a vida. Enquanto eu estou vivo, eu tenho Neshama, Neshima, respiração. E Nefesh, para mim, agora está embaixo. Eu punha o Nefesh aqui, agora está embaixo. Daqui a pouco eu vou descobrir uma outra coisa. Vou falar, não, muda tudo. Muda o anterior e o posterior. Vamos para uma terceira. Simão, que bom que o judaísmo nos permite pensar diferente e ter interpretações novas a cada tempo. O judaísmo não quer dogma, o judaísmo quer reflexão. Tá? Deixei você sem resposta, mas foi bem respeitoso o que eu falei, tá? Com certeza, com certeza. Eu agradeço muito. Muito oportuno também, a reflexão muito boa. É assim mesmo que a Duas gente. mãos levantadas, três mãos levantadas. Você que ordena quem que é próximo. A Bianca, por favor. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da pureza de sangue, e a conversão ao cristianismo. Como os judeus convertidos ao cristianismo eles eram tratados em relação à pureza de sangue? A pureza ela é um caráter intrínseco ou ela muda após o batismo? E eu também queria saber se essa relação entre pureza de sangue e conversão ela muda ao curso da história ou ela se mantém
Não sei, eu fiquei pensando sobre isso. Não sei se é o tema da próxima aula, ou a gente já pode falar aqui hoje. Não, você perguntou coisa suficiente para eu responder ainda no medieval. O do moderno você guarda, a gente fala depois. Olha só, primeiro caso, a palestra que eu não dei, em relação aos judeus convertidos à força no reino visigótico de Toledo, pelo rei Sisebuto, com a assessoria preciosa do bispo Isidoro de Sevilha, que está no meu doutorado. Eles vão ser discriminados e vão entrar em nível de suspeita o tempo todo, tá? Não vão confiar nos descendentes dos conversos. Mas nós estamos aonde? Nós estamos no ano 630, por aí, mais ou menos. Nós estamos na Península Ibérica e nós estamos num reino bastante buscando legitimidade. Os reis visigodos queriam mostrar legitimidade. Eles tinham que ser mais católicos que o Papa. E aí eles discriminam os convertidos. Lá nas cruzadas, os que se convertem vão ser protegidos tanto pelo Papa quanto pelo imperador. E não serão discriminados. Mas nós estamos falando da Alemanha do Norte, do Império Germânico. Tá? Ali, eu não tenho notícias. Pode ter estudos mais profundos que os meus. Ali não tem. Agora, onde vai se perseguir violentamente os descendentes dos convertidos, os convertidos e os descendentes convertidos, vai ser o que hoje a gente chama de Espanha, Reino de Castela, Reino de Aragão, no século XV, porque vai ter uma conversão forçada em 1391 e os reis vão dizer que estão protegidos, que são parte do establishment e tudo mais, e vai ter vários que vão fazer carreiras eclesiásticas, e vai ter bispos, e vai ter tudo de origem judaica, descendência judaica, convertidos. Mas, em 1449, na cidade de Toledo, os cobradores de impostos de origem judaica, mas cristãos novos, vão ser trucidados e vai se tirar o Estatuto de Pureza de Sangue, que é a base posterior da Inquisição. Ou seja, não se aceita que eles sejam puros. E aí a polêmica que eu falei com a minha amiga Tuti Carneiro, mas para mim não é racismo. Para ela, pelo fato de que nos documentos fala raça, com Z, raça, é racismo. Mas o termo raça é um termo ali muito mais em cima de bíblico do que em cima de genética, de Jean Gregor Mendel, de Darwin. Né? Não é por aí. Não é século XIX. Quem é o próximo? Vamos ouvir a Orlene, por favor. Sobre Abraão, professor, a gente sabe que ele quebra com sacrifício ritual de crianças, né, com relação aos deuses, idolatria. Então, como que é usado esse mito justamente com sangue de crianças, né? Eu fiquei pensando, pode comentar? Eu não sei se eu não ouvi completamente, né? Teve um momento que eu caí também, aí retornei à aula, né? Pode comentar, enfim, refletir sobre? Bom, começa o seguinte, para mim o livro do Gênesis é um livro que tem muito simbolismo e historiograficamente questionável. Né? São narrativas que vão sendo coletadas, contadas de pai para filho, e que lá adiante, no período dos reis, e principalmente no período do Esdras e Neemias, vão ser costuradas devidamente
e se tornado a base do judaísmo. Eu acho que essa história ela é pedagógica. O judaísmo quer ensinar que sacrifícios humanos não são desejáveis para Deus. Ora, ainda havia sacrifícios de seres humanos no entorno. Ainda houve algumas situações, por exemplo, quando se vai ver a história do Jefté, Iftach em hebraico, Jefté, ele volta de uma batalha e diz: o primeiro ser vivo que aparecer para mim, eu vou matar para Deus em gratidão, sacrifício. E a filha dele sai para abraçar ele e ele vai ter que sacrificar a filha. Quer dizer, isso aí já é bem depois de Abraão, é um juiz. Tá? Tem a narrativa de um rei de Judá que fazia sacrifícios humanos. Mas o judaísmo aboliu sacrifícios humanos. Isso aí são distorções que a Bíblia narra até para dizer não é isso, não é esse o caminho. Sacrifício de seres humanos, não. Sacrificavam animais. E animais considerados puros. Aí tinha a questão de tem que ser animais puros. E parou-se depois de fazer. Mas sacrifício de seres humanos não é desejável, é contrário totalmente ao judaísmo. Tá? É tipo assim, Deus dá uma lição para Abraão. Fé cega, faca molada não é bom no judaísmo. Não temos que ser fundamentalistas. Temos que ser humanistas. Valor da vida humana. Kiddush Hashem pode se refletir. Foi adequado? Não foi adequado? É um momento difícil, de tensão muito grande. Eles estavam para ser destruídos. A mesma situação em 1391, em Castela e Aragão, a maioria dos judeus opta por se converter. E vai ter... E olha, os judeus da Península Ibérica, eles eram cultos, dizem muito mais abertos para o mundo. Até por isso, talvez, eles vão se converter. Para sobreviver. Deixei com mais dúvida também, né? Mas é bom. Isso é só porque realmente, como quem que os cristãos usam como referência? Porque Abraão já tinha rompido com essa tradição de sacrifício ritual de crianças. Então, esses outros nomes que o senhor trouxe, professor? Os cristãos não propõem sacrifícios de crianças. O cristianismo não propõe sacrifícios humanos de forma nenhuma. O cristianismo... Mas esse mito de sangue, que os judeus, enfim, que tem sacrifício de crianças, comendo crianças, ou, enfim, com essas pinturas que trouxe... É um mito que é construído, né, Orlene? Uma coisa que quer se culpabilizar os judeus e, novamente, tirar deles esses mártires todos que fazem deles um povo cheio de santos também. Então, vamos tirar isso e ficar com o panteão nosso dos santos cristãos. Ok? Muito bem. Gabriel, por favor. Boa noite, professor Sérgio Feldman, boa noite, Simão, Muriel, boa noite, colegas, muito bom estar aqui, excelente explanação, professor Sérgio. Eu tenho duas perguntas, primeiro um pouco mais objetiva, como que o senhor vê a diferença entre os primeiros guetos que são formados na Itália no século XVI, e ali eu chamo a atenção, primeiro gueto foi o gueto de Veneza, depois em Roma, em meados do século XVI, o primeiro no início do século XVI, até o próprio Attilio Milano, ele vai escrever muito a respeito disso, ali em História degli Ebrei em Itália. Como é que o senhor vê a diferença desses guetos para essas outras comunidades, esses outros bairros que já existem ao longo da Idade Média? Qual que seria a diferença entre uns e outros? Existe ou não existe? A segunda pergunta a deixa eu respeito responder uma por uma. Eu vou Sim, te responder claro, fica à vontade. Você faz outra. Não, em seguida eu te dou a palavra. Claro, fica à vontade. O que existia tanto na Espanha medieval, naqueles reinos, Castela, Aragão, Portugal,
e também existia no norte da Europa, na Alemanha, eram bairros judaicos, mas, por enquanto, até o século XV, eram bairros judaicos que tinham o portão fechado de noite, mas livre circulação de dia. Entrava-se nos bairros judaicos para negociar com os judeus saíam para negociar com os cristãos, e havia, na medida de que não houvesse massacres, tivesse risco de massacre, isolava geral, mas existia uma interação. O Borghetto italiano já é início de um fechamento. Tanto o de Veneza quanto o de Roma já é início de um enclausuramento que o papado e a República de Veneza querem excluir. Tá? E aí os guetos que aparecem na Alemanha, por exemplo, depois do século XV, eles têm uma tendência de exclusão mesmo. Não é separar bairros para poder defender melhor e tudo mais. Então, o gueto medieval, claro, onde houve massacres, destroçaram eles e, às vezes, até acabou com a comunidade judaica lá nas cruzadas. Mas, de uma maneira geral, eles podiam circular para dentro e para fora. Mas, a partir do século XV, o bicho pega e eles são fechados. Segunda pergunta. Obrigado pela resposta, o senhor foi muito claro. A segunda pergunta quando o senhor vai comentar a respeito do Agostinho de Hipona e também do Gregório, o senhor fala sobre, né, citando-os, dizendo que eles eram contra que se machucasse os judeus, de que se causasse mal aos judeus, porque eles deveriam permanecer vivos para, digamos assim, a segunda volta de Cristo e uma posterior conversão. A minha pergunta é, seria a partir do século V e VI em que os judeus eles vão assumir, digamos assim, um papel no plano divino cristão? Porque é estranho a gente pensar aqui que os cristãos, pelo menos a partir dessa época que o senhor vai trazer ali no início da Idade Média, eles contem eles incluam os judeus no plano divino cristão para a segunda volta de Cristo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais a respeito disso, né, tendo em vista que, ainda mais levando em consideração que a partir do século II, a gente tem uma diminuição dessa onda de fim do mundo iminente, de volta de Jesus Cristo a partir do século II em relação ao século I. Há uma diminuição disso. E ali no século VI, principalmente no ano 1000, quando o George de Billy vai analisar essa expectativa do fim do mundo, da volta de Cristo e tal, mas especificamente sobre a inclusão dos judeus no plano divino cristão. Queria que o senhor comentasse sobre isso, por favor. Eu tive uma época que eu fiquei muito fissurado, assim, na questão do ano 1000, que o ano 1000 é um disparador de uma série de coisas. Então, eu comprei o ano 1000 do Jorge Bi, eu comprei o ano 1000 do Hilário Franco Júnior, e eu fiz uma disciplina falando sobre todas essas alegorias e tudo mais, tal. Eu acho muito interessante isso. Agora, o Agostinho está fazendo a conciliação de duas coisas. O que fazer com os judeus dentro do mundo assim, que já é o fim do mundo romano, mas ainda é Roma, ainda é Império Romano. A Roma está tombando, mas ainda não caiu totalmente. O Agostinho morre com a cidade dele sendo cercada pelos vândalos. Quer dizer, ele já está no fim mesmo do Império Romano, mas ele enxerga o seguinte: temos que manter os judeus, porque a lei romana mantém os judeus. Tanto o Agostinho como o Gregório eram legalistas, conheciam a cultura romana e queriam manter esses judeus como religio lícita. E isso também ajuda o Agostinho a montar o
plano teleológico, teleologia. Tem teologia, que é estudo da religião. Teleologia é a finalidade, qual é a razão do mundo existir. Então, a teleologia dele está embasada tanto na visão dos 4 reinos, quanto na ideia de que o microcosmos do Gênesis, 6 dias, sétimo, 6 dias sétimos, 6 eras, 7ª era. Tem uma história, o Isidoro trabalha isso, o Agostinho trabalha isso, mas isso tem uma base judaica, de que Deus criou um mundo para que o homem, orientado por Deus, iluminado pela revelação, transforme o mundo em algo bom. Trazer o paraíso para a terra, trazer um mundo de paz, justiça. Ui, seria tão bom. Parasse a guerra, parasse as matanças. Ai, seria tão bom. Rezava por isso. Mas vamos ficar no Agostinho, a materiologia. É um projeto da história. Tem começo, tem meio, tem fim. E os judeus ele tinha que encaixar aí, mas eles receberam a luz. Eles foram iluminados. Como é que você destrói o primeiro andar e deixa o segundo andar parado no ar? Precisava dos judeus para montar o prédio do cristianismo. O cristianismo é o segundo andar. E é o lugar. Eles entenderam mal, mas eles receberam. Então tem que encaixar ele. Então ele faz essa articulação. Eu particularmente, na universidade, eu não trabalhei só com o tema de judeus. Assim, o tema de judeus eram minhas pesquisas, mas meus alunos trabalharam com todo tipo de temas. Eu tive mais alunos pesquisando Agostinho do que eu tive de temas judaicos, alunos pesquisando. Entendeu? E eu escrevi um único artigo, não, 2 artigos em que eu falo do Agostinho e os judeus. Mas não são artigos profundérrimos, eu precisava ter essa... Eu fiz o básico necessário, não aprofundei. E não tem tanto. O Agostinho não tem uma preocupação fundamental com os judeus, mas ele enxerga que ele tem que resolver esse dilema. Não dá para ficar discriminando os judeus e esquecer da segunda vinda. Então, vamos botar os judeus no processo. Particularmente, eu admiro a inteligência e a perspicácia tanto do Agostinho quanto do Gregório. Não foram tão bonzinhos assim com os judeus, mas enxergaram uma maneira de haver tolerância e uma convivência, digamos, se não perfeita, harmônica, mas pelo menos razoável. Porque senão o judaísmo talvez não sobrevivesse. Por mais que eu tenha orgulho do judaísmo, talvez não sobrevivesse. Eles deram essa brecha. Sim. Quem mais? Perfeito, professor. Muito obrigado. Obrigado a você por perguntas inteligentes. Sim, Muriel. A Muriel. Professor, me chamou a atenção que justamente a época do Gregório e também um pouquinho posterior, mas um pouco depois do Agostinho, coincide com a época da invasão árabe na Península Ibérica e também avançando pela França. Não na Itália, mas, enfim, certamente tinha alguma comunicação das notícias. Teria algo a ver com essa procura de tolerância por parte deles, ou não? Foi só uma coincidência de datas? Bem, veja bem, existe um mito que vai ajudar a perseguir os judeus lá em 1400, 1500, que os judeus perseguidos pelos visigodos, que é o trabalho do meu doutorado, eles, quando aparecem os muçulmanos, não dá para dizer que são árabes, porque eles são 80% eles são berberes do norte da África, convertidos ao Islã, e 20% são árabes. Mas os árabes são um grupo dirigente, de fato.
eles chegam lá e dizem que os judeus ajudaram a abrir os portões de Toledo. Olha, os judeus estavam sofrendo meio século de perseguição horrorosa, tá? Desde 630 até, não mais, até quase 3/4 de século perseguido. Se eles ajudaram, eles fizeram certo, porque os muçulmanos eram tolerantes com os judeus. Tá? Agora, essa acusação vai pegar lá na frente. Vão reciclar ela e vão pegar lá na frente. Os judeus são traidores, são Judas. Agora, ninguém olha o contexto deles terem sido perseguidos. E eu nem sei se eles ajudaram tanto. Tá? Coincidências na história existe, mas a gente não pode exagerar na avaliação delas. O momento ali é um momento de caiu o Império Romano, se estabeleceram reinos bárbaros, esse termo é meio pejorativo, reinos germânicos no antigo Império Romano do Ocidente, mas eles não têm uma consistência tão grande. Os muçulmanos que vêm para o norte da África vão penar muito para converter os povos do norte da África, principalmente os berberes. Mas vão ali arrumar um grupo que vão ser muçulmanos até o fim da história, até hoje. E foram fundamentalistas. Eles invadem a Península Ibérica e eles são fundamentalistas, mas eles são tolerantes com os judeus. O Marrocos não é o lugar onde os judeus mais sofreram. Quando eles viram mais fundamentalistas, eles vão chegar na Península Ibérica e vão perseguir cristãos e judeus na época dos Almorávidas e dos Almohades, século XII, 11, 12. Mais ou menos isso. Mas no Marrocos, não. Tanto que o Maimônides fica escondidinho. Lembra que eu fiz a palestra do Maimônides? Maimônides fica muitos anos escondidinho lá no Marrocos até que ele resolve migrar para Israel e para o Egito. Ok? Alguma Professor, mais? é só para perguntar se tem mitos, se tem mitos antijudaicos no livro. Tem sobre? Tem uma parte do livro que trata sobre esse assunto? Tem. Quando eu falo da acusação de deicídio, dos judeus terem matado Jesus, e também as falas dos pais da igreja, principalmente o João Crisóstomo e o Jerônimo. Falo sim. As interações, as aproximações e da repulsa. Você vai receber o livro e você já deve ter recebido. Ainda não. O meu pai enviou mensagem. Na casa do seu pai. Enfim, não é só para saber, não é só para compartilhar essa angústia de a gente querer saber a razão, o fundamento, de cada mito. E parece que não tem, que é algo inventado mesmo. É aquilo que o senhor trouxe. Olha, mito algo é fake news. Só que tem mitos que a gente diz assim, que eles constroem valores, que eles constroem empatia, que eles... Tem coisas... Tem mitologia que constrói valores. Mito não é negativo. Ele pode ser uma criação cultural, artística, religiosa, mas isso é boa também. A gente só está pensando em fake news. Fake news é maldade. Mas o mito não é um fake news, simplesmente. O mito é uma construção para tentar explicar algumas coisas. A mitologia grega é tão importante que a psicanálise se baseia muitíssimo na mitologia grega. É complexo de Édipo, complexo de Eletra, e por aí vai. Então, o mito também te ensina, te traz valores. Ok? Simão? Muito bem, Raquel, professor. Desculpe, Simão. A Raquel tem uma pergunta que ela escreveu no chat, se ela quiser compartilhar. Raquel?
Raquel, Ela está. acho que Eu estou vendo a pergunta, mas eu não sei se eu estou entendendo ela. Eu preferia que ela enunciasse. Eu abri aqui o chat. sim. Eu não estou encontrando a Raquel. Diz assim: como o senhor entende um homem que é o único representante do Eterno na Terra, e quem não acredita neste homem está condenado à morte da alma e outras condições? Eu não sei ao que ela refere. Se refere ao Papa? Não sei. Porque no judaísmo e no Islã não tem um grande líder universal, é só no catolicismo. Então, não sei responder, porque eu não sei, a enunciado não está muito claro para mim. Se ela estiver por aí. Professor, ela fez uma pergunta anterior, sobe um pouquinho. Talvez essa última seja complementar à primeira dela, Peraí, que ela deixa eu fala ver. de Jesus mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, eu perdi agora o. Cadê? Posso ler, professor? Está aqui na minha frente. Por favor, devagar. Professor, boa noite. Existem escritos judaicos descrevendo a personagem ou alegoria de Jesus? Existem provas que Jesus existiu? Qual ou quais livros falam de um ente público que fazia, entre aspas, coisas? Ou seria algo apenas de um império para apaziguar a aproximação das pessoas com diferentes tipos de fé? Aí ela complementa: como o senhor entende um homem que é o único representante do Eterno na Terra e quem não acredita neste homem está condenado à morte da alma e outras punições? Bom, veja bem, ela já faz uma crítica. Se eu endossar a crítica, eu vou estar sendo um pouco grosseiro. Eu não quero ser grosseiro, não. Eu acho que o cristianismo tem uma verdade, uma perspectiva. Claro que existem críticas de todo tipo. Existe um escritor que eu peguei dele um texto e que ele questiona os dogmas cristãos. Ele é um rabino Hasdai Crescas. Esse cara viveu entre o final do século XIV e começo do XV. E ele escreveu como é que chama? É a contestação dos dogmas cristãos. Tá? E aí ele analisa dogma por dogma, mas é polêmica. Polêmica é uma tomada de posição, é uma discussão entre duas ideias. Eu não faço. Ainda você, quando você pega o meu celular e fica mandando Instagram para os outros. Entendeu? Acho que alguém está com o microfone aberto aí. Raquel. Alguém está com o microfone aberto. Entendeu? Quer dizer, eu acho que o judaísmo e o cristianismo têm convergências e divergências. Uma delas é que, para o judaísmo, o Messias seria humano e não divino. O cristianismo incorpora o Jesus dentro de um conceito de Deus trinitário. O judaísmo tem uma ideia de um Deus único, com muitos nomes, né, que são qualidades e características do Deus, mas um Deus é único. E no cristianismo aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Então, diverge. Tá? Mas isso tudo vai entrar em polêmica. Isso é polêmica. Eu não vou aqui polemizar. Eu posso falar da polêmica, mas eu não vou me posicionar. Ela está pedindo um posicionamento meu. Esse não é o papel. Eu não estou aqui como para dizer que o meu time é melhor ou que a minha verdade é mais correta. Entende? Então, eu peço desculpas, mas eu vou me omitir de uma resposta, porque eu entraria num atoleiro. Mas dentro do judaísmo é entendido que Jesus realmente existiu. Ele não foi uma figura mitológica criada por Roma para poder controlar o povo. Seria isso? Eu acho que Olha só, a historicidade dos patriarcas e até do Moisés é passível de questionamento. A historicidade de Jesus é passível de questionamento. Mas vamos separar
historicidade é uma questão de uma pressuposta ciência histórica, que é documentação e tudo mais. Já crença transcende a provas históricas. Para mim, a grandeza de Abraão não é na historicidade dele, mas nos valores que ele ensina. Para mim, a grandeza de Jesus não é na historicidade dele, mas nos valores que ele coloca. Para mim, Jesus estaria dentro, falando agora como judeu, dentro do judaísmo como mais um profeta já meio tardio, que tem valores que se assemelham muito aos de Isaías e dos outros profetas. E eu respeito imensamente. Só que o cristianismo se direcionou para um outro caminho que ficou diferente, distante do judaísmo. Tá? Mas não tenho críticas a Jesus. Talvez os usos que se fez de Jesus, os usos que se fez do Maomé, os usos que se fez de... enfim, de tudo. Maus usos não significa que o original seja ruim, ele foi mal interpretado. É aquela história de como se usa a faca, né? A faca pode ser usada para cortar um bife ou então para cortar o pescoço de uma pessoa. A culpa não é da faca, é de quem usa, né? Não, então eu tenho que ser sabonete nessas horas, ficar liso. Tá bom? Obrigado, professor. Em nome da Raquel, eu agradeço. Obrigado a vocês. Acho que acabamos, né, Simão? Sim, eu agradeço muito, professor, e as intervenções também que enriqueceram a sua aula. Fico muito grato, excelente aula. Vamos agora para a próxima quarta aula, com alegria. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Boa noite, obrigado professor. A vocês. Bom descanso. Obrigado. Foi muito boa aula. Excelente aula, professor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Maravilhosa aula. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Boa noite a todos aí. Shalom, boa noite a todos. Boa noite. Boa Grande noite. abraço a todos. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Shalom, até semana que vem. Boa noite. Shalom. 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 Shalom, Moré. Shalom, Morá. Shalom, professor. Walter. Prazer em vê-lo. Tchau. Shalom. Tchau. Oi, Cleia. Boa noite. Shalom, boa noite. Boa noite. Shalom a todos, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Vou fechar a sala.